E aí, sejam bem-vindos ao Multigames. Você está numa produção da Multirio e nós estamos num mergulho no mundo dos games e esportes eletrônicos. Numa série de 10 episódios, nós vamos desmistificar esse mundo que com certeza permeia a sua vida. Porque um amigo seu, uma amiga sua gosta muito de jogos, porque o seu pai ou a sua mãe gosta, seu filho ou sua filha, ou porque simplesmente você quer saber mais sobre esse mundo, que eu tenho certeza, falei anteriormente, permeia a sua vida. Quer você esteja enxergando ou não. E eu vou te provar hoje com o nosso tema de hoje, que é sobre games na educação. Mas não é um games na educação sobre como fazer jogos. Games na educação formal. Mas, Xande, isso não é uma espécie de rival da educação tradicional? Me parece que essa é uma grande polêmica e a gente está aqui hoje justamente para a gente conversar sobre isso. E como eu falei anteriormente, essa é uma série de 10 episódios e você encontra todos esses conteúdos nas redes da Multirio, na sua rede social favorita e também na nossa programação. Como eu falei, 10 episódios para a gente ajudar a desmistificar tudo sobre games e esportes eletrônicos. E nós vamos falar hoje sobre games e educação. Dá para conviver junto? Não dá para conviver junto? E para isso, eu formei um time aqui, um time de peso, com 3 especialistas na área de educação e também jogos digitais, para a gente discutir esse tema. E olha, eu quero que você participe aqui com a gente também. Na sua rede social favorita, deixa aqui nos comentários perguntas e também sugestões de temas para que você quer ver aqui nos nossos próximos episódios do Multigames. E olha, já vou começar aqui o nosso papo aqui com as nossas feras que estão aqui comigo. Quero agradecer pela presença aqui de vocês. Guilherme Xavier, ele é ludólogo e doutor em design. Você vai precisar me explicar o que é ludólogo daqui a pouquinho, Guilherme. Obrigado pela tua presença aqui com a gente, tá? Débora Garófalo, ela é professora e também diretora de inovação da Multirio. É prata da casa aqui com a gente, vai nos ajudar a também a contar como a gente coloca isso dentro da maior rede de educação pública do Brasil, que é do Rio de Janeiro. E também, à distância aqui conosco, mais presente com a gente, a Evelise Fortin. Ela é professora de Psicologia e Jogos Digitais da PUC e sócia também da Homo Ludens, que faz pesquisa em games pelo Brasil inteiro. E olha, já estou aqui com a cabeça fervilhando de perguntar um monte de coisas para vocês, mas eu quero começar com o Guilherme. Guilherme, games e educação tradicional, sala de aula, para o pai que está ali, às vezes, meio que num conflito com a criança. Olha, você precisa jogar menos ou você precisa jogar mais, a criança quer jogar, mas isso atrapalha a educação. Dá para fazer esses dois mundos confluírem a favor da educação tradicional? Não só dá, como deve, né? A gente observa uma preocupação grande dos pais em relação ao entretenimento, né? Quando ele assume uma posição de alternância, né? Como se estivesse substituindo alguma coisa que é muito importante por alguma coisa que é menor. E, na verdade, não. O que a gente observa é justamente nesse espaço, né? No espaço do lúdico, no espaço do entretenimento, é que a gente meio que abre, né? As nossas antenas, né? Para uma melhor recepção e, por conta disso, também um processo de observação mais sistemática daquilo que está ao nosso redor. O aluno que joga é um aluno que pensa, né? Ele produz. Então, acho que esse tipo vamos dizer assim, de antagonismo não é necessário. Podemos pensar no jogo de uma forma de maior relevância e maior importância do que ele às vezes aparece para algumas pessoas. Sim. E me diz o seguinte, o que raios é ludólogo? O ludólogo nada mais é do que um cientista que estuda jogos, né? Não só do ponto de vista de como eles são feitos, de como eles são produzidos, por quem, para quem e especialmente para quê, né? A gente entende o jogo como um artefato, né, da nossa cultura, que pode ter diferentes tipos de aplicação e essas aplicações se tornam importantes serem estudadas. Daí esse indivíduo que é o ludólogo em busca de ter esses conhecimentos. E como é que é a formação de um ludólogo? O ludólogo é um indivíduo que trabalha na interdisciplinaridade, né, na multidisciplinaridade. Ele pode vir de diversos setores, mas normalmente setores que investigam as mídias, né, não só as mídias expressivas, do ponto de vista daquelas que buscam trazer ou pensar algum assunto, mas também de como elas são produzidas dentro de um cenário tecnológico, né, que é o cenário que a gente vive hoje.
Maravilha, porque a gente teve aqui o nosso primeiro episódio, a gente foi a fundo na história dos games, aonde começou, que parece, para algumas pessoas parece ser uma coisa bastante nova, mas ela remonta da década de 50, e o Márcio Filho, que estava aí sentado na sua cadeira, diz o seguinte: o game é a mídia de todas as mídias, né? A gente fala muito em convergência das mídias, né? De juntar. Primeiro começou com uma mídia de áudio, depois foi para uma mídia que juntava imagem e áudio, né? Parece que os games é o grande conversor de todas essas mídias, e eu sou fascinado por quem consegue fazer conceituações amplas em um curto espaço de palavras. Eu achei isso genial e eu acho que para quem está acompanhando a gente e tem um pouquinho de dificuldade de conceituar os games, eu acho que essa também é uma grande definição. Ivelise, obrigado aqui pela tua participação aqui conosco, viu? É um prazer pra gente ter você aqui. E me diz o seguinte, games e educação são rivais? Depende do contexto que você for colocar os games, né? Então, por exemplo, se você estiver colocando os games num contexto que é um contexto de entretenimento, um contexto de sala de aula e que as crianças, os adolescentes deviam estar fazendo outra coisa, a gente pode entender que é um rival, mas o game ele não precisa estar só nesse contexto, ele pode estar num contexto de aprendizagem, ele pode estar num contexto de discussão, de aprendizagem de habilidades, de aprendizagem de conteúdo, então acho que varia um pouco aí o contexto, mas acho que em princípio não necessariamente eles precisam ser rivais ou coisas opostas, né? E a gente tem aqui a Débora Garófalo também, que é professora, né? E a gente estava até comentando aqui antes, como é que eu te chamo? Quais são o seu cargo e tudo mais? E ela primeiro falou assim, uma primeira é professora, depois o resto, né? E como uma pessoa com ampla experiência em sala de aula, reconhecida, premiada, a gente está falando aqui sobre games e educação, mas já há um consenso, pelo menos, das pessoas que pensam em educação no Brasil, inclusive com a BNCC, que eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso, né? Me parece um grande manual da educação brasileira, já inclui os jogos digitais também no contexto educativo, né? Muito bom ter você aqui. Ai, obrigada. É uma grande oportunidade justamente para a gente desmistificar um pouco desse tema. E como você disse, a BNCC ela é um grande norte para a nossa educação brasileira. E ela traz dentro da cultura digital a possibilidade de a gente trabalhar com games, sim, mas com uma intencionalidade pedagógica, desenvolvendo nos nossos estudantes competências e habilidades relacionadas a isso. E para dar um grande exemplo, por exemplo, a área de educação física. No sexto e no sétimo ano é abordada a questão dos jogos eletrônicos, dos games, mas com essa concepção da gente trazer essa integralidade do ser humano, de não só desenvolver a parte física, mas também a mentalidade, o raciocínio lógico. Então, sim, é necessário a gente trabalhar esses aspectos dentro da sala de aula. Maravilha. E junto com isso, eu queria te perguntar, Guilherme, é o seguinte, sobre games, e aí a gente está falando muito aqui. Sim, eu acho que como tudo na vida, ela pode ser aplicada como herói ou como vilão, né? Qualquer coisa, se você aplicá-la de forma não correta, ela pode se transformar num ambiente não confortável para aquele lugar que ele está sendo aplicado. E me diz o seguinte, existem games preparados para a educação, né? Tem uma parte do mercado que já promove jogos visando a educação, seja para alfabetização, ou eu costumo dizer que a gamificação é uma coisa maravilhosa, né? E tá em todas as áreas da vida que a gente entenda o que é gamificação ou não, né? Até mesmo o mercado, o marketing gamificou a venda para vender mais, né? Os selinhos, né? Para você completar a cartela, tudo isso nada mais é do que uma grande gamificação da coisa, né? E eu não vou dar essa propaganda de graça, mas eu adoro línguas diferentes. E tem um aplicativo muito famoso que basicamente transforma o ensino de línguas num grande jogo, né? Você interage com um bonequinho e ele fala uma parte da palavra e tudo mais, mas a minha pergunta para você é o seguinte, os jogos que são aliados desse componente da educação tradicional são os jogos de educação gamificados ou aqueles jogos de entretenimento também podem ser utilizados para aumento da capacidade cognitiva e etc.? Bom, quando a gente pensa em gamificação, a gente está trabalhando o conceito de utilizar elementos de jogos em situações outras que não necessariamente o jogo. Sim. Porque a gente observou que alguns desses elementos que os jogos têm, né, que fazem o jogador se encantar e se engajar pelo jogo,
podem ser utilizados em outras situações. Umas áreas, né, que imediatamente pegou isso, justamente a área de consumo. Então, a partir do momento em que eu começo, de certa forma, a hackear o interesse do meu consumidor, eu posso oferecer produtos, serviços, enfim. E quando a gente pensa educação do ponto de vista também de uma relação, né, inclusive não só de consumo, mas de prosumo, né, de produção de algo, a gamificação cai como sendo um grande benefício. Mas pensar a gamificação em exclusividade também não é legal, porque a gente tem uma grande quantidade de jogos, que são jogos de entretenimento, que podem ser modulados pelo professor, né, pelo profissional de ensino, para outras finalidades que não somente entretenimento. Então, a gente, inclusive, pensa esse jogo, que normalmente são jogos que divertem, né, como oportunidades de produzirem, né, e promoverem uma construção de conhecimento. Todo jogo, por si, é educativo. Pelo menos para ele próprio. Então, quando a gente pensa uma aplicação de um determinado jogo para uma outra finalidade, cabe aí entender que tipo de aspectos e que tipo de conteúdo ele está trazendo para adequar esse conteúdo para o interesse dentro de um objetivo de aprendizagem. Acho que a palavra-chave aí é uma aplicação planejada, né? Exato. Com objetivo, com método, né? Com metas a serem cumpridas, né? E qualquer coisa que você encaixar ali dentro de uma ideia macro pode ser que funcione e funcione bem. Aliás, essa é a pergunta que eu quero fazer para a Débora também. Eu sou coordenador de Games e Esportes Eletrônicos da Prefeitura do Rio de Janeiro e uma das minhas primeiras missões aqui, quando assumi o cargo, lá em fevereiro, foi o seguinte, foi perturbar a Débora Garofalo e a Multirio aqui bater na porta, perturbar é força de expressão, porque fui super bem recebido, e eu tinha uma missão. Eu tinha a missão e não tinha como executar isso. Falei, olha, de que maneira a gente pode colocar os games, porque eu já tinha lido muito sobre isso, sobre um apoio à educação, de que maneira a gente coloca isso dentro do nosso currículo escolar. E a gente aqui no Rio de Janeiro tem os JETs, que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor pra gente, e na solução que a gente criou e que vai aplicar. Bom, perfeito, né? Os JETs são escolas vocacionadas ao uso de tecnologia e inovação, alinhada também à abordagem STEAM, onde os estudantes podem trabalhar diversas áreas do conhecimento, mas pautando a questão da tecnologia. E claro que a questão dos jogos permeia esse universo jovem. E a nossa ideia, então, foi construir uma disciplina de eletivas para que os estudantes possam vivenciar os aspectos dos games, que eles possam conhecer o que existe por detrás de um jogo, então saindo desse papel passivo, mas também se tornando ativo e não só consumidor, mas o que a gente fala de produtor de games. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que eles possam também vivenciar, conhecer um pouco mais da indústria, de como os jogos são feitos e também, quem sabe, até produtores aí de games. Eles terão eletivas nas 400 unidades de tempo integral aqui da cidade do Rio de Janeiro, para desenvolver e percorrer esse percurso através aí, então, de um currículo. Olha, eu tenho uma frase que eu acabo sendo repetitivo e falo sempre, Débora. Eu sou jornalista esportivo, né, de formação, sou jornalista de formação, jornalista esportivo de especialização. E uma vez eu ouvi uma frase, e eu já falei aqui também que sou fascinado por frases, foi o seguinte, e se o Pelé não tivesse sido apresentado a bola? Qual teria sido o seu destino, né? E aí tem muito essa questão de que todo mundo nasce com um dom, mas a grande sacada da vida é que você seja apresentado a esse dom em algum momento dela, né? Imagina, se eu fosse um grande pianista, eu nunca coloquei a mão num piano. Como é que eu ia descobrir que tenho esse dom? Eu acho que os games é mais uma bola, né? A gente pode apresentar essa bola para os jovens e eu acho que a gente tem muito conceituado, acho que para um público geral, de que os games são entretenimento e há uma certa demonização até do próprio entretenimento, né? Mas por trás daquele jogo ali é uma gama de profissionais, roteiristas, sonoplastas, design de games, programadores, o X, aí eu vou entrar aqui em várias profissões que até muitas das pessoas nunca tenham ouvido falar, né, Evelise? E eu quero te perguntar o seguinte, como é esse mercado aqui no Brasil? O Brasil é um mercado grande no mundo de jogos, né? Você é sócia também da Homo Ludens, que fez uma grande pesquisa sobre jogos, sobre estúdios de criação aqui no Brasil. E pelos conhecimentos que eu tenho, o Brasil também é um grande produtor de jogos educacionais, é isso? Isso. A gente tem hoje no Brasil a gente deve ter mais ou menos umas 1.100, 1.200 empresas, mais ou menos, de jogos. A gente tem muitas empresas que produzem jogos educacionais. Tem que pensar assim, o jogo educacional, ele não é só o jogo que ele está na sala de aula para o professor, mas, por exemplo, a gente tem jogo de treinamento para a empresa, nós temos jogos para a saúde, então você
de treinamento de saúde. Então, por exemplo, tem uma faculdade aqui em São Paulo que eles fizeram um coração em 3D que os alunos entram dentro do coração para ver. Então, tem uma série de aplicações que são educacionais que não necessariamente esse jogo de aprendizagem de conteúdo em sala de aula. Aliás, tem uma coisa que eu acho interessante, estava falando de entretenimento, né? Que o professor, às vezes, ele pode usar esses jogos que foram construídos para essa finalidade, mas a gente tem muitos jogos, por exemplo, que debatem questões sociais ou temas sociais, que são os jogos que a gente conhece como jogos independentes ou jogos indie, que são jogos que são experiências de pessoas e que o professor pode usar em sala de aula, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente faz também bastante outsourcing para empresas de fora, né? Então, eu acho que a gente está se consolidando aí como um mercado produtor e não só como um mercado consumidor de jogos. A Ivelisse falou em outsourcing e é importante a gente explicar isso, Assim, que é uma espécie de terceirização, né? terceirização. E aí é uma coisa que as barreiras que o mercado brasileiro tem que avançar, né? A gente não constrói o jogo final, a gente ajuda uma empresa estrangeira a construir o jogo final dela, e aí quem tem a propriedade intelectual é que no fim fica com a grande parte da receita, né? Se eu tiver errado aqui, vocês me corrijam, por favor. E Débora, a gente está falando aqui sobre um conceito de educação, de colocar isso dentro da educação e tudo mais, e a gente tem, e eu acho que no imaginário popular, e eu me incluo nisso, estou trazendo justamente a minha percepção aqui, para a gente debater com todo mundo, que é aquela visão da escola particular muito bem estruturada, do ponto de vista tecnológico, com aparelhos e tudo mais, e as escolas públicas com uma dificuldade um pouco maior nesse componente tecnológico. Os JETs, eles têm essa visão justamente para esse tipo de atividade, né? Uma atividade tecnológica. Mas e também a gente também fala de um aluno também com uma capacidade econômica não tão abastada quanto pessoas que estudam em colégios particulares. Como diminuir esse gap de investimento e também de acesso a aparelhos digitais? Bom, a gente tem hoje uma infinidade de possibilidades para a gente trabalhar com essas questões. Por um tempo, isso realmente ficou muito inacessível. Hoje já não é bem assim. A gente consegue fazer muita coisa com recursos educacionais abertos e levar realmente essa temática para dentro da sala de aula. Eu acho que a gente não pode mais ter essa concepção de inibir o estudante de ter acesso a isso por essa questão dos recursos, porque muitas coisas funcionam no formato offline, muitas coisas você consegue reproduzir dessa maneira. O que precisa estar muito bem estabelecido é essa mudança cultural, né? Trazer realmente essa intencionalidade pedagógica de como você vai trabalhar isso dentro do contexto escolar. Qual é a finalidade? Como fazer esse menino ser produtor? Hoje, esses meninos também conseguem construir jogos. A gente tem uma série de softwares aí educacionais abertos, né? Scratch, enfim. Então, acho que a gente precisa também trabalhar nessa perspectiva de trazer isso para os nossos jovens. Quero ser aqui uma espécie de provocador aqui para vocês, tá? Eu não sou uma pessoa que trabalha dentro de sala de aula e com colégios, então eu me sinto muito aqui bem confortável de ser o público fazendo as perguntas para vocês de alguém que está enxergando a coisa de fora, né? E aí, a gente também entrevistou um escritor americano chamado Greg Tupel, e ele escreveu um livro chamado assim, Os Games Acreditam em Você. Como os games podem transformar crianças em crianças inteligentes, né? É o livro dele. Eu acho que sem tradução para o português. E nós os entrevistamos e eu achei genial a construção que ele fez sobre como aplicar os games dentro da sala de aula. E ele fez uma construção, e aí a pergunta que foi feita a ele foi o seguinte, de como que esses games podem ajudar. E ele fez uma espécie de correlação entre tentativa e erro, que os games promovem uma chance de você errar sem grande dano, né? E aí eu fiquei pensando num bolo, né? Quando você erra a receita do bolo, cara, você vai ter que lavar a louça inteira, vai ter que jogar aquilo fora, perder o dinheiro e tudo mais, enquanto você fracassou no jogo, ele vai voltar no mínimo à fase anterior, ou o que a gente chama de checkpoint, que você passou ali de uma determinada fase. Não acabei dando spoiler no que ele vai falar, mas vamos ouvir o que o Greg Tupel disse sobre essa questão de tentativa e erro e como esses games podem ser utilizados na educação. You know, I think one of the things that we mistake when we talk about games is that we, as the player, we sort of like the failure that comes with playing a game. We, in our real lives, we don't like failing. You know, if I, let's say I'm in the kitchen and I,
I'm trying to make a cake and it doesn't rise the right way or it tastes terrible. That's a failure, and I'm not very happy with that. But in a game, if you fail, it's not only expected, it's sort of pleasurable because the game is basically challenging you to do better, to do something a different way, to try again. I mean, that's the big, when I was a kid, video games, you failed, try again. We're expecting that to happen, and we're fine with it because the game is not, the system beneath the game is not judging us. It really, frankly, doesn't care. We could do this stuff for hours and hours upon end. I mean, that's one of the things I talk about in the book about how computers, they really, they're not alive, they're not thinking, they're not judging. They're just sort of machines that are just meant to just keep going. And that is a very helpful and very positive thing for, especially for young people who just want to get the opportunity to, maybe when they fail, try again. Maybe when they, the equivalent of baking a cake in class, they don't want to have the shame of, a terrible cake that everybody has to eat. They just want to sort of put it away and try again, and not make the same mistakes, maybe make new mistakes, and just keep going until they get it right. Bom, eu falei aqui sobre a metáfora do bolo, né? Eu achei que era uma construção que eu tinha feito, mas não. Eu vi na entrevista e fui desmascarado aqui ao vivo, porque ele estava falando isso. A construção é dele, enfim. Ficou claro aqui para vocês, mas eu achei genial essa metáfora sobre essa questão da tentativa e erro. E, Débora, você também trabalha muito na cultura maker, né? E a cultura maker é isso, né? É você botar a mão na massa, né? Eu acho que os games e outras áreas que você também aplica na educação também convergem para essa linha de tentativa e erro, né? Sem dúvida nenhuma, né? O Maker, ele mostra essa possibilidade de a gente trabalhar com muito esse mão na massa, nessa construção, e também na tentativa de resolver problemas de maneira colaborativa. E o que a gente busca ao trabalhar também com game é exatamente isso com o estudante. Hoje a gente tem diversos games que você trabalha a cidade, que você trabalha a questão corporal, que você trabalha raciocínio lógico, que você trabalha inclusive experiências de vida, de como administrar melhor financeiramente os seus recursos. E é isso que a gente precisa trazer, debater mais em sala de aula, porque quando você traz esse universo para dentro da sala de aula, o estudante aprende de uma maneira melhor. Porque a gente está falando de uma aprendizagem ativa. Comprovadamente, 95% de aprendizagem. Maravilha. Débora, eu quero te agradecer. A Débora gentilmente aqui cedeu um pouquinho do espaço da agenda dela. Ela é diretora de inovação da Multirio e você sabe, é a maior sistema público de ensino do Brasil, né? O Rio de Janeiro. Imagina o tanto de trabalho que a Débora não tem, mas destinou esse meia horinha do dia dela para falar aqui com a gente. Débora, quero te agradecer muito aqui pela tua presença e quero que a gente, já vou pedir aqui a renovação com a diretoria da Multirio para 2024 para a gente mostrar como os Jets se saíram nessa aplicação de games. Obrigado pela tua presença aqui, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Maravilha, Débora. E eu vou continuar aqui com a Evelise. Evelise, para a gente continuar nessa questão sobre a tentativa e erro dos games, né? Você concorda com a afirmação do Greg também, de que os games promovem essa questão da tentativa e erro? Eu acho que com certeza. Até tem um autor que chama Jasper Juhl, que ele tem um livro que se chama Arte de Falhar, né? E porque ele vai falar bastante sobre como a importância do falhar não é só você fazer de novo, mas a coisa mais importante é você criar novas hipóteses do que você deveria fazer, é você criar um raciocínio diferente, é você criar uma solução diferente para uma coisa que não deu certo. E esse tipo de raciocínio, ele é extremamente importante. No fundo, você começar a dar soluções criativas, né? Então, o jogador, se ele não consegue pular do chão direto para um muro, ele tem que dar uma solução para aquilo. Então, então isso não funcionou, então eu vou fazer o quê? Eu tenho que pôr uma caixa, eu tenho que pegar uma corda, eu tenho que pegar uma escada, o que que eu preciso? Eu tenho que pular em outro lugar para pular ali em cima. Então, essa possibilidade de você fazer um raciocínio novo e muitas vezes um raciocínio criativo para dar a solução para um problema. Só acho que a única questão que tem é que tem muitas coisas que a gente não vai fazer de novo. E às vezes esse é um problema. Então, assim, aquele bolo que a gente errou, ele não vai voltar, né? E às vezes tem coisas que a gente não vai fazer novamente, né? Então, acho que é só esse disclaimer, né? Acho que tem essa importância do raciocínio, mas tem coisas às vezes que a gente só faz uma vez.
Bom, eu vou continuar aqui na minha cadeira de quem está observando a educação de fora, né? E queria trazer aqui como os games podem ser utilizados, né, na educação e tudo mais. E eu tenho uma visão, e eu vou criar uma metáfora aqui para ver se vocês entendem um pouco da minha viagem aqui, o pensamento, né? É como se o mundo tivesse caminhando no espaço, né, numa velocidade muito mais rápida, e a Terra fosse a educação, e a educação está girando numa velocidade um pouquinho menor do que as transformações no mundo, né? E no mundo tecnológico, como a gente vive, né, as transformações, em 5 anos, elas já modificaram completamente a realidade que nós temos, né? A realidade, por exemplo, de pré-inteligência artificial já mudou o mundo consideravelmente, né? E aí eu fico imaginando a cabeça da criança, assim, em que ela tem grandes recursos de audiovisual fora da escola, né? Ela vai no cinema, aquilo ali é entorpecedor, né? Som, imagem, efeito especial e tudo mais. Se ela joga algum tipo de game também, a coisa é muito lúdica para ela. E quando ela entra na sala de aula, talvez não tenha aí tantos aparatos para isso, né? A diversão, e a gente estava conversando aqui antes, né? A educação, ela começa com uma diversão e depois ela cai numa certa formalidade, né? E os games poderiam ajudar nessa transição dos primeiros anos, em que tudo é uma grande brincadeira, para também transformar a educação numa questão lúdica e também de grande brincadeira. Como que a gente coloca os games aí nessa história? A gente pensa nessa passagem, né? Ou seja, da infância, onde tudo é estimulatório, né? Tudo é colorido, tudo é encantador, para esse segundo momento, na qual, à medida que a gente vai crescendo, vai se aproximando da seriedade do mundo. Então, meio que o mundo desaba, né? Com seus problemas em cima dos jovens e jovens adultos, né? De certa forma, uma certa desconsideração de trajetórias, contextos. Então, a gente faz a observação do jogo, e é interessante observar isso, né? De por que professores começam a utilizá-lo, né? Acho que muito por uma questão do que o Maturana considera como sendo que a gente aprende só aquilo que a gente gosta. E quando a gente gosta de alguma coisa, ou seja, tem um gosto por algo, a gente quer que isso, né, vamos dizer assim, se multiplique. Então, a gente observa que essa passagem suave, né, de um momento no qual a gente tem uma escola muito dura, muito engessada, né, com rigores e com métodos e processos, de certa forma não é tão diferente de alguns jogos que também trazem, né, demandas, regras, mas qual a diferença de um sistema para o outro? Justamente acho que esse entendimento de que a partir de um eu posso chegar no outro. A escola no sentido mais social, né, e o jogo no sentido mais de superação. Ou seja, a partir do momento que eu jogo, eu posso me tornar melhor do que eu era 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, meia hora atrás. E acho que a escola tem que começar também a fazer um pouco de par com isso, né? Esse observa de construção de uma identidade baseada no contexto e naquilo que as crianças e os jovens têm como sendo importante na atualidade. E, Evelise, como fazer esse par aí? Vamos tentar responder a pergunta de R$ 1 milhão. Como fazer esse par nisso que o Guilherme trouxe aqui pra gente, né? Sobre essa transição do mundo da brincadeira para o mundo hiper sério, mas que a gente possa ali suavizar um pouquinho e transformar a educação em algo mais divertido, né? Porque o jovem, eu fico imaginando assim, tem a epidemia da distração, né? Em que ele tá num ambiente super formal, com o professor no quadro explicando, e ele quer algo que mais... E eu acho que também tem uma questão geracional nossa, que a gente está muito viciado nos estímulos, né? E o game tem essa questão do hiperfoco, né? Você precisa estar ali focado, porque se você distrair um pouco, seu boneco pode morrer ou você pode perder ali aonde você tá naquele game. Mas como fazer essa conversão, como fazer esse par, Ivelise? Acho que primeiro tem que pensar que as duas coisas são importantes, né? Então, acho que tem momentos que você precisa de muito estímulo, de entretenimento e de realidades muito envolventes, mas talvez para muita coisa que a gente ainda precisa de foco, precisa de um estímulo só, precisa se concentrar ali em alguma tarefa, em alguma coisa, né? E eu acho que essa concentração também ela vai ficando difícil, né? Por conta desse mundo que a gente vive que tem esse excesso de obstáculos, não, mas a gente tem um excesso de distrações, né? A gente fica muito distraído. O que eu acho é que quando a gente vai pensar em jogo, né, e quando a gente está pensando nesses pares e tal, a gente não está pensando no jogo como uma distração na sala de aula, mas a gente está pensando no jogo como um instrumento importante para fazer discussões importantes com eles, né? Então, eu acho que a construção, né, o caminho ele vai sendo assim. Agora,
Só para lembrar que às vezes eu tenho um pouco de preocupação, eu já tive essa conversa com o Guilherme, das pessoas jogarem tudo para a escola, sabe? Então a escola tem que fazer tudo, a escola tem que resolver todos os problemas e precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Assim, acho que a escola tem coisas para fazer, tem tecnologia para integrar. Eu queria lembrar que tem muitos professores que já fazem coisas assim, né? Senão, às vezes, eu acho que a gente tende a achar a escola como um lugar antiquado e como um lugar que não acompanha as tecnologias, mas tem muitas escolas e muitas iniciativas, né? A Débora até estava falando aí um pouco, tem muitas iniciativas já nesse sentido, né? E não só em escolas de elite, né? Mas em escolas públicas mesmo. Né, de como que os professores vão trazendo isso, e tem muitas iniciativas interessantes, desde iniciativas de esporte eletrônico, iniciativa de desenvolvimento de jogos, iniciativa de trazer os jogos para fazer um debate, né? Eu acho que para fazer essa transição, eu acho que esse recurso dos jogos ele é um recurso interessante. E você tocou nos esportes eletrônicos e é uma matéria que é muito cara a mim, né? Eu cobri esportes eletrônicos durante 6 anos na TV Globo e me lembro também que eles, num primeiro momento, havia a estereotipação do jogador, do garoto ou garota acima do peso, né? Bem aquele estereótipo mesmo que foi criado nos últimos anos. E hoje a realidade do esporte eletrônico é radicalmente diferente, né? Atletas de esportes eletrônicos são acompanhados por nutricionistas, preparadores físicos, educadores físicos, porque como a gente se trata de um esporte, Psicólogo. e aqui no Rio de Janeiro, psicólogo também, obrigado, Evelise, psicólogos, Não, é principalmente que eu porque... trabalho com formação de psicólogos para times de esporte eletrônico. Ah, Então, legal. é uma área que eu tô por dentro e que a gente tem formado e dá importância de ter profissional de psicologia nas equipes de esporte eletrônico, né? É E fundamental. desse acompanhamento técnico e profissional, né, que tem. Perdão, Invelise, acabei te interrompendo, desculpe. Você tocou num tema super importante, né? Enquanto o esporte tradicional há um desgaste físico muito grande, né? No esporte eletrônico há um desgaste mental, mas até mesmo no futebol, em que num primeiro momento foi colocado ali como uma espécie de ferramental menos importante, a psicologia, né? Hoje ganhando grande importância, principalmente para os grandes clubes do Brasil, e no esporte eletrônico não é diferente, com grandes competências também de psicólogos, né? Nessa área que é uma área de grande desgaste mental. Mas vem cá, vamos colocar isso na prática? Eu quero que vocês deem exemplos aqui para mim. Eu quero ver aqui na minha cabeça um exemplo prático da aplicação dos games em sala de aula. Eu lembro muito que, obviamente, eu não tive essa experiência dentro da sala de aula, porque na minha época, eu tenho 34 anos, os games eram da porta da escola para fora. Por favor, não vai me entrar com games aqui, porque, olha, que absurdo você querer trazer games para dentro da sala de aula, né? E era o primeiro, começaram com os projetores, né? Que era a primeira entrada do audiovisual ali. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época eu não tinha. E eu lembro que eu jogava um jogo chamado de Carmen Sandiego. Eu acho que quem tem mais de 30 anos com certeza jogou. E eu sabia todas as bandeiras dos países por causa da Carmen Sandiego. Não foi exatamente uma aula de geografia que me ensinou as bandeiras dos países. Mas talvez se o Carmen Sandiego estivesse ligado à aula de geografia, talvez pudesse ter deixado ali a coisa um pouquinho mais lúdica e tudo mais. Mas é claro que eu estou indo numa superficialidade muito grande e tudo mais, porque, afinal de contas, não sou um especialista. Mas vem cá, me deem aí prático. O que dá para fazer na sala de aula? Então, acho que você não está sendo superficial, não. Você está indo direto ao ponto, né? A diferença, vamos pensar numa aula de geografia com e sem Carmen Sandiego, é que no Carmen Sandiego há um propósito muito imediato de um retorno à sua competência sobre aquele tipo de formação, que, logicamente, em algum momento é aprendida e, no segundo momento, ela é testada. Então, acho que diversos jogos, né, uma vez que são associados a certas disciplinas, eles podem fazer essas disciplinas ficarem mais interessantes do ponto de vista da praticidade delas. Veja, por um aluno, dependendo da idade, ter o entendimento de que aquele conhecimento que ele está construindo na escola vai ter uma utilidade, é muito difícil. A gente está jogando coisas num futuro muito distante. E esse futuro distante... aquela frase, né? Para que eu tô aprendendo pra que isso? Que eu quero aprender isso? E esse futuro distante, enfim, ele está ficando crítico nesse sentido, né? A gente tem uma série de situações nas quais os alunos estão ficando muito desencantados, inclusive com o aprendizado. Para que eu tenho que aprender? Por que não pegar um atalho e ter uma vida boa? Enfim, quer dizer, no entendimento que seria uma vida boa. E quando a gente consegue ter esse entendimento do ponto de vista do jogo, essa relação entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu obtenho, ela se torna um pouco mais imediata. Consegue se construir dela um valor mais intenso,
nessa questão, inclusive, temporal, que é algo que a gente tem que começar a pensar também em termos de escola, né? Ou seja, onde estão os tempos da escola. E mais uma vez também, quando a Evelise bem trouxe, né, também não colocar tudo, né, nesse ônus, né, de uma situação de construção social somente na escola. A escola é um instrumento, é uma estrutura, as pessoas fazem parte dela uma grande quantidade de tempo de suas vidas, mas tem que se pensar em outras situações também, né? Que tipo de alternativas nós temos para trabalhar o conhecimento, ou seja, o conhecimento não somente na escola, mas o conhecimento da vida, né? Com certeza. E para mim essa é a pergunta fundamental do nosso programa, né? Quais as competências que os jogos têm que podem auxiliar no desenvolvimento da educação? E como essa pergunta para mim central, a pergunta de $1 milhão aqui do nosso programa de hoje, eu quero também ouvir a Evelise nesse assunto também. Quais as competências que os jogos têm para ajudar a desenvolver a educação, Evelise? Tem muitas coisas. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a inserção de jogos, tá, na educação e os projetos que você tinha falado, né? Então, tem uma primeira coisa que é inserir programação e criação de jogos. Tem uma professora aqui de São Paulo que chama Lia Fuzi, que ela fez com as crianças, ela fez um jogo sobre a sala de aula e os personagens eram as próprias crianças. E a escola, eu tô falando de escola pública, tá? E os personagens dos jogos eram as próprias crianças desenvolveram o jogo delas. Então, inserir programação de jogos e desenvolvimento de jogos, lógico, dentro da limitação da idade, da faixa etária da criança, é uma das formas. A segunda é você usar, aquilo que eu estava falando, é você usar jogos que já estão prontos e que debatem temas sociais ou temas interessantes para você promover discussões em sala de aula. Eu tenho uma experiência de dar para os meus alunos da psicologia, tem um jogo que você encontra um celular e você tem que desvendar o que tem naquele celular e de quem é aquele celular e por que aquele celular foi abandonado. E o jogo vai fazendo uma série de debates, por exemplo, a primeira edição vai fazer uma série de debates sobre violência, a segunda edição do jogo vai fazer uma série de debates sobre homofobia, por exemplo. Então, você tem jogos com temas que você pode pedir para jogar e você promover um debate, né, sobre o que está acontecendo ali. Tem os jogos que são jogos de educacionais, no sentido deles promoverem conteúdos. Então, por exemplo, você vai pegar um jogo brasileiro aqui que chama Árida, ele está falando sobre canudos, e ele está discutindo a realidade do que aconteceu da perspectiva de uma garotinha, né? Então, é um jogo que fala sobre conteúdo. A gente tem jogos que vão desenvolver habilidades, ele não tem um conteúdo específico, mas, por exemplo, eu tenho que desenvolver habilidades de sociabilidade, eu tenho que desenvolver habilidades de raciocínio lógico, então ele está mais focado nessa coisa do desenvolvimento das competências, né, que você tá falando. E tem todos os projetos de esporte eletrônico, os projetos que incluem esporte eletrônico, lembrando que a área de esporte eletrônico, né, o Xande conhece até melhor que eu, mas a gente tem que pensar toda a produção audiovisual que está por trás de um campeonato, todo o staff, porque as pessoas veem muitos atletas, mas tem todo um staff que está ali por trás, o staff técnico, coach e toda essa produção, tem toda a parte de negócios que está ali por trás do time, que está por trás dos campeonatos, tem toda a relação com as plataformas de jogos, então assim, tem muitas carreiras e profissões ali. Então, por exemplo, a gente está falando de exemplos, né? Time aqui de São Paulo que resolveu dar um curso de audiovisual para ajudar a fazer transmissão de jogos, por exemplo, transmissão de campeonato, é uma coisa muito específica. Né, mas são ações, e eles fizeram em parceria com escolas, então são ações que você pode fazer. Tem uma outra ação que você pode fazer com as escolas e com as ONGs que trabalham com inserção tecnológica na periferia, por exemplo. Então você tem ONGs que trabalham com desenvolvimento de jogos, que fazem esses projetos na escola, né, e assim vai. Tem um projeto da mãe do Micão, que é a Tereza, que eles fizeram o seguinte, eles viam que os adolescentes eles ficavam do lado de fora da escola para pegar o Wi-Fi para jogar. E aí eles tiveram a ideia de começar a colocar esses jovens para dentro. Então vem jogar aqui dentro. Então agora que vocês já estão aqui, vocês já estão jogando, então vamos fazer outras coisas. Que coisas que dá para fazer? Então tem muitos projetos e propostas que a gente pode fazer tanto com desenvolvimento de games quanto com a questão do esporte eletrônico, o pessoal da Afro Games aí do Rio, né, acho que é um dos símbolos aqui em São Paulo, a gente tem o pessoal do Favela Gamer também, então eu acho que tem muitas coisas interessantes que você consegue fazer inserindo jogos na escola. E tem outra coisa ainda que eu acho importante, que é não necessariamente desenvolver jogos, esporte eletrônico, mas trabalhar com cultura gamer, evento,
né? O que tipo de coisa que as pessoas estão fazendo, estão produzindo conteúdo. Então, me estendi um pouquinho aí, Xande, mas tem muitas possibilidades, né? Não, e quando você se estende, você transfere conteúdo pra gente. Aqui o papo é pra isso mesmo, é pra gente fugir das trivialidades. Você falou algumas coisinhas aqui, mãe do Micão, né? Micão é um grande jogador de esporte eletrônico brasileiro, Uhum. fez parte de um dos maiores times da história do League of Legends aqui no Brasil, a INTZ, e a mãe dele promove um projeto voltado para jovens também que querem estar presentes no esporte eletrônico. Você falou uma coisa que eu acho fundamental da gente falar também, a gente fica falando muito sobre a formação tradicional, né? Mas o mundo da economia criativa, né? Ele vai além das competências tradicionais, né? Geografia, matemática, português, ou às vezes uma grande confluência de várias competências, né? Mas eu quero colocar também nessa discussão o Greg Tuppo. O Greg, ele é jornalista do USA Today, eu acabei não dizendo isso aqui anteriormente, né? Falei que ele era escritor, mas é também um jornalista, ou seja, uma pessoa que também tem grande experiência em olhar realidades também. Vamos ver o que ele diz também sobre essa inserção e as competências do game também nas escolas. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. I actually do believe games can make kids smarter. Not every game necessarily, but I do believe that the kind of effort it takes to get really good at a game, the kind of concentration, the kind of focus, the really the habits of mind that a lot of games require are the same habits of mind that make us smarter. What I was really the most interested in was talking to game designers who were thinking about the experiences they'd had as kids, as young adults, even as adults, with games that they felt were the things that had made them the people they were. And by the way, it's not just necessarily for them, it wasn't necessarily just learning games, math games or history games or whatever, but it was games that really sort of required them to go deep on something, get good at something, become experts at something. So I do think affirmative to the question of whether games can make us smarter. Absolutely. Os jogos podem nos tornar mais inteligentes. É ali a grande construção do pensamento do Greg Toppo, que falou com a gente diretamente de Maryland, nos Estados Unidos, onde ele mora. E é o seguinte, aí eu quero entrar um pouquinho no resultado disso tudo, né? Qual é o objetivo final? Que competências que a gente espera que esse aluno que tem relação com os games, aonde ele pode ter um melhor aproveitamento? Ele falou ali sobre concentração, foco, pensamento lógico. Na tua opinião, Guilherme, quais essas competências que os games podem trazer para um aluno? Exato. Acho que além dessas, né, que são as mais notórias, uma vez que está havendo aí um processo de dedicação mental sobre algo, é a construção de uma identidade, né? A gente observa que o jovem, às vezes, carece muito de valores, né? E esses valores podem ser obtidos das mais variadas formas. E quando a gente tem um processo de superação obtida, seja no ato de jogar, seja no ato de construir o jogo, a gente tem aí uma ênfase, né, que pode ser aproveitada para outras finalidades. Ou seja, dá a eles o entendimento de que, independente, né, das suas bases, né, quando você se esforça sobre algo, né, resultados aparecem, recompensas aparecem. Então, acho que essa é uma das competências que a gente observa como sendo talvez prioritárias, é isso aí, uma visão de si e do meio na qual eles estão, e como é que eles podem fazer diferença nesses contextos a partir disso que eles gostam. Ética, sentimento de comunidade também, né? Porque hoje os games estão muito ligados a um trabalho em equipe, né? Mas eu quero colocar também aqui a Ivelise na roda para a gente falar sobre um tema também muito caro ao ambiente escolar, que é ética, né? Quando a gente fala de um jogo, quando você está duelando com o seu adversário, precisam ter regras estabelecidas mínimas, né? Como é que os games também podem ser utilizados também na questão de ensino dos valores éticos para alunos que estão começando a ali formar a sua personalidade ou até para jovens mais adultos também, para essa construção que é perene na vida inteira, né? A gente começa desde pequeno, até mesmo antes de entender o conceito da palavra ética, a aprender valores sobre isso, com o pai e com a mãe dentro de casa. Isso é feio, isso não faça isso porque é feio, porque na realidade está falando sobre uma questão ética até o fim da nossa vida, Ivelise. Eu acho que tem uma questão quando a gente fala de ética que é um pouco. Primeiro, antes, eu acho que a gente
quando a gente fala games, a gente está agrupando uma quantidade enorme de coisas dentro dessa categoria e coisas muito diferentes. Então, e essas coisas elas vão desenvolver habilidades diferentes. Então, por exemplo, uma coisa é jogo de dança, outra coisa é jogo de música, outra coisa é o Candy Crush Saga que está ali no seu celular, outra coisa é um jogo narrativo, outra coisa é um jogo de competição, 5 contra 5. Então, jogos diferentes, eles vão desenvolver habilidades diferentes, né? E eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque a gente põe tudo no mesmo saco. Então, assim, quando a gente fala assim, jogos desenvolvem criatividade, eu estou pensando de jogos tipo que a gente chama de sandbox, que é um jogo aberto, onde eu posso exercer minha criatividade, mas eu não vou exercer minha criatividade no League of Legends. League of Legends eu vou exercer outras questões, liderança, as questões do grupo, né? Então eu acho que isso, acho que pra gente tomar um cuidado, porque assim, os jogos são muito diferentes entre si, tem muitas coisas que a gente coloca ali quando a gente está falando de games. Voltando para a questão da ética, eu acho que uma das coisas é eu acho que a gente tem que discutir cultura gamer, e eu acho que a gente tem que discutir cultura gamer, tipo, com maior urgência. Porque, apesar da gente falar de que os jogos são muito bons, a gente também sabe que tem alguns problemas, né? E uma das questões dos problemas é o que a gente chama de comportamento tóxico entre os jogadores, comportamento tóxico quando os jogadores se xingam ou brigam dentro desses jogos. Então, assim, para mim, desenvolver ética passa por falar o que que você está fazendo dentro do jogo, comportamentos que você tem dentro do jogo, né? Então, assim, é ético você xingar determinadas pessoas dentro do jogo, é ético os comportamentos que você tem dentro do jogo. Então, discutir cultura gamer, ele vai promover uma reflexão sobre ética com certeza. Então, por exemplo, seria uma forma, né? A outra forma, a gente tem jogos específicos que a gente chama de emotional games, ou jogos emocionais, vamos dizer assim, que o jogador, é um jogo narrativo, mas o jogador não está competindo com ninguém, ele tem que fazer escolhas que são escolhas emocionais. E essas escolhas emocionais, às vezes, elas têm dilemas éticos. Então, por exemplo, tem um jogo que você tem que escolher se você salva sua amiga ou se você salva todo mundo. E tem dois finais: tem o final que você salva sua amiga e tem o final que você salva o mundo todo. Isso é um dilema ético e uma questão moral, que o jogo promove uma reflexão sobre essa questão, né? Então, eu acho que isso é uma das formas, né, da gente discutir, pensar ética dentro de um jogo narrativo, por exemplo. Agora, dificilmente a gente vai discutir ética no Tetris, no Candy Crush Saga, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter claro essas diferenças também. Interessante isso que a Evelise estava dizendo pra gente, porque a própria Multirio, que é onde a gente tá, né, dentro do Multigames, desenvolveu um produto junto com parceria com a Secretaria Municipal de Transformação Digital e Integridade Pública. Eles desenvolveram o jogo E Agora? Um rolê digital, uma espécie de você decide para dilemas éticos, né? Eles colocam as situações do cotidiano com esses dilemas éticos bem da cultura digital para alunos do segundo segmento justamente pensarem nessas soluções, colocarem os games para a gente colocar essas situações práticas do dia a dia na tomada de decisões, pensando na questão ética social. Cara, eu tô amando o debate, assim, ficaria aqui mais horas e horas e horas comentando, mas eu quero ficar nessa questão sobre o resultado dos games para a educação. E a gente estava falando aqui sobre essa questão de comportamento tóxico e tudo mais, que eu acho que acho que a Evelise foi perfeita em colocar essa questão ética dentro dos games, porque essa é uma grande chaga que a gente vê nos games para além da sala de aula, né? E eu achei também importantíssimo o que vocês estão colocando aqui, que a gente tá discutindo games aqui e tudo mais, a gente fica uma hora debatendo ele e fica parecendo que os games vão resolver todos os problemas educacionais que temos. Não, ele é apenas uma ferramenta no todo, né? E uma ferramenta importante, mas ainda assim apenas uma ferramenta. Mas eu queria que a gente continuasse nessa questão, e a Evelise trouxe isso na resposta que ela deu, sobre diversos jogos que talvez as pessoas estejam se perguntando assim, estão vendo a gente, mas eu nunca vi esse jogo. Mas um jogo que eu posso salvar uma pessoa, eu posso salvar o mundo todo. Os games indies que a Evelise estava falando aqui anteriormente, que são jogos independentes, porque para a grande massa, né, Guilherme, a gente, quando fala em jogos, a gente pensa nos grandes títulos, né? GTA, Counter-Strike, League of Legends, Carmen Sandiego, para minha época, os jogos de futebol virtual. O que a gente precisa fazer nesse caso? É popularizar os indies ou
fazer com que os grandes títulos, e aí os grandes títulos não necessariamente estão pensando no conceito educativo da coisa, né? Estão pensando no conceito mercadológico, né? Como eu vendo mais o meu jogo, né? Usa os dois ou fomentam-se mais jogos educativos? De que maneira transformar isso num mercado rentável também, porque é um nicho muito pequeno das escolas, pequeno não, mas é um nicho com um mercado bem direcionado. E como é que eu faço para chegar nesses jogos indies aí? Eu quero que meu filho jogue esse jogo aí. Eu participei de um concurso cultural que venceu A Lenda de Yara, que é um jogo feito por três jovens aqui do Rio de Janeiro que se juntaram e formaram uma empresa fantasia, porque a empresa não existe realmente, que é o Space Cats, e eles fizeram um jogo que era uma indígena salvando a Amazônia dos grileiros e dos madeireiros que, enfim, desmatam ilegalmente a Amazônia. Então, a Yara era essa índia que salvava, e eu fico imaginando como um jovem ali, aquela criança pode ser impactada por isso, né? Ora, eu preciso salvar a floresta, porque isso aqui vai causar um dano, né? Mas como é que a gente chega nesses jogos aí? Como é que os pais podem utilizar esses jogos para fora do ambiente escolar? Eu penso que entre a situação na qual a gente tem talvez um antagonismo entre as grandes marcas, né, e os independentes, é tentar entender que isso também é fruto de um momento na qual você tem um investimento muito grande de dinheiro, um aporte, né, para uma busca de rentabilidade muito alta. Perfeito. E do outro lado, uma certa liberdade produtiva na qual, enquanto criador, eu posso me expressar da maneira que eu quiser. E isso é muito bom e muito saudável, porque para tudo há jogo, né, assim como a gente brincava e falava, para tudo tem um aplicativo. Ou seja, a gente tem uma diversidade tão grande, né, cultural e social, especialmente aqui no Brasil, que a gente pode ter uma expectativa de muita novidade. A grande questão é como é que essa novidade vai ser recebida, né? Durante muito tempo a gente tinha a observação do brasileiro como, por uma questão cultural, só como consumidor e não como produtor. Eu digo isso como produtor do iniciozinho dos anos 2000. Falando produtor de jogos, de né? jogos, exato. Na qual a gente brincava e falava, na minha época isso aqui tudo era mato, né? E esse mato cresceu, ele foi aparado, pedras foram colocadas, casas foram construídas, a gente já tem aldeias, já tem cidades, a gente já tem um pulso, né, vamos dizer assim, citadino, né, nessa estrutura de jogos muito intensa. Eu acho que, então, nesse sentido, familiares, né, numa observação do que é interessante, do que é atraente, compartilhando essas impressões, né? A gente às vezes coloca muito isso, um antagonismo entre o pai e o filho, no qual o pai não joga, o filho joga, e a dificuldade que o filho tem de entender e de explicar para o pai o quão importante isso é. Mas como a gente tem um crescimento também, ou seja, da idade, a gente já tem hoje pais que jogam, já tem hoje avós que jogam, e de como é que isso também pode criar, né, uma estrutura na qual as pessoas compartilham aquilo que elas gostam. Então, acho que o processo é um processo muito do discurso, do diálogo sobre esses assuntos, buscando no meio e na mídia essas experiências que são sempre muito interessantes. Ivelisse, você que é uma pesquisadora, né? Que você está muito sobre dados, muito debruçada sobre dados. Que momento que o Brasil se encontra na questão de confluência de games e educação? A gente ainda está no início dessa discussão? A gente já está numa maturidade dessa discussão, numa consolidação? Ou em que momento você enxerga o Brasil dentro dessa discussão de games e educação? Aí eu volto porque falaram no começo, assim, eu acho que apesar da gente ter muitos projetos em escola pública, você vai ter as escolas particulares que têm laboratórios e nessas escolas tem muito investimento. Então, por exemplo, a gente estava falando dessa dicotomia entre os índios e entre os títulos mainstream. Então, assim, conheci colégios de alta renda aqui em São Paulo, que eles tinham um Minecraft educativo e as crianças refizeram a escola dentro do Minecraft, por exemplo, né? Mas eu estou pensando em crianças que têm licença educacional, tem computador dentro de sala de aula, né? Então, é uma realidade diferente quando a gente vai, que é o que a Débora estava falando, né? Eu vou ter que trabalhar com Scratch, eu vou ter que trabalhar muitas vezes no celular, eu não vou ter esse equipamento todo dentro da sala de aula. Eu acho que eu acho que existe interesse nessa integração, mas eu acho que de forma geral o ensino brasileiro ele ainda é muito conteudista e ele vai cobrar muitos professores do quanto o professor cobriu aquele conteúdo e menos do que ele trouxe de inovação e menos do que ele trouxe de diferente. Então, eu acho que ainda tem muitas amarras para essa discussão caminhar, ainda que tenha projetos, ainda que tenha avançado nessa discussão, mas tem uma preocupação muito grande com cumprir conteúdo, né? Então, às vezes não é incomum você pegar docentes e falar assim, eu não vou inovar nada, porque no final do semestre eles vão me cobrar
até onde eu dei o conteúdo, e se eu for dar alguma coisa com games, isso vai me atrapalhar. Então, eu acho que tem esse debate, e tem um outro debate também, que é a questão da tecnologia dentro da sala de aula, que eu acho que é uma questão, que é o quanto a tecnologia ajuda ou atrapalha dentro de sala de aula, e aí a gente vai ter pessoas e profissionais que são totalmente contra a inserção de qualquer tipo de tecnologia dentro de sala de aula, e isso é um movimento forte. A gente vai ter pessoas que acham que tem que ter tudo, tem que estar conectado à escola, game, celular, tem que ter tudo e tem que ser muito digital. E eu acho que tem pessoas que estão, meio termo. Então, assim, tem coisas legais que dá para usar, mas também não dá para deixar usar indiscriminadamente, né? Tecnologia dentro da escola não quer dizer aluno usando rede social no meio da aula ou jogando no meio da aula. Então, eu acho que tem essas tendências, assim. Então, acho que pensando no debate com relação às escolas, está mais ou menos nisso. Eu vejo meio que esses três espectros, assim, sabe? De como que se debate não só o game, mas a tecnologia dentro da sala de aula, né? Quero te ouvir também, esse Não, eu acho assunto fantástico. Não. interessante. A Evelyn traz um ponto muito, muito, muito importante, que é esse até o entendimento das pessoas sobre o que é tecnologia, né? Se a gente parar para pensar do ponto de vista de semântica, né? O lápis é uma tecnologia, o caderno é uma tecnologia, enfim, que a gente entende o digital como sendo hipertecnológico, mas na verdade é porque é algo que apareceu, né? Em algum momento, nem tão recente. Se a gente começar a pensar até do ponto de vista dos aplicativos que a gente tem nos celulares, eles, enfim, 2007 para cá. Então, então, são recentes nesse Sim. sentido. E é esse processo de também, desse entendimento de um excesso de uma carga de conteúdo e não de um processo no qual isso é experimentado de alguma maneira, Sim. dá a entender por que os dois principais jogos mais vendidos do mundo são justamente aqueles que são sandbox, né? Seja o Minecraft de um lado, seja o Roblox do outro. Por que são tão atraentes? Porque eles respondem essas duas questões, né? Há uma produção coletiva mediada, né, e entendida como sendo algo importante. Então, quando a gente leva isso para um outro ambiente, aí é interessante que também isso, né, prolifere em outras práticas, em outros recursos. Então, acho que independente de qualquer questão, algo como um diálogo é extremamente necessário. Acho que a família tem que participar muito também desse entendimento, que as cobranças que às vezes chegam na escola não vêm diretamente da escola, vêm de pais e mães que estão muito preocupados com os futuros dos filhos e imaginam que isso é algo que os vai atrapalhar. É algo que, como bem colocado aqui, é uma distração e não uma atração. Quando, na verdade, é o contrário. Na verdade, está tracionando numa direção que é uma direção também de abertura e liberdade. E a gente também ouviu o Greg Topo também, o jornalista americano, que a gente já citou aqui algumas vezes, sobre o ferramental, né? Como os games podem ser utilizados como ferramenta, né? Que é o que a gente exatamente está dizendo aqui. Vamos dar uma olhada nessa visão americana da coisa, que é onde os jogos também têm uma presença na cultura muito forte. Games in the U.S. they're at I think a really interesting place. I would never say that my book had much of an effect, because I don't think it did. I mean, I've talked to a lot of people who read it and liked it, and it affected what they do in the classroom or what they do in their school or with their children or even with their families more broadly. I think the interesting thing to me that's happening is that people who have choices are choosing games. People who have the freedom to try different kinds of things with their children, homeschoolers, private schools, smaller schools. We have these things now called learning pods since the pandemic. I think a lot of those people are trying games, and they're trying much more sophisticated games than they have in the past. And I think that's where, I think if they're successful and they're getting really good results, I think we're going to start seeing little by little more people using them. But I do have to say, it's still a very kind of almost like a secret world. I think too many educators, too many teachers, too many people who are very sort of serious, in quotation marks, don't take this seriously, and that's a shame.
Bom, e aí a gente viu uma experiência americana e também a gente debateu também a experiência brasileira de como os games podem estar inseridos no contexto da educação. Quero agradecer a presença da Ivelise, quero agradecer a presença também do Guilherme. Quero que vocês deixem aí um recado final, que eu vou dar aqui uma missão para vocês um pouquinho difícil, tá? A gente está falando para professores, alunos, pais, mães, amigos, amigas, tios, tias, que muitos deles têm uma visão mais pró-game, outro uma visão anti-game. Queria que vocês conceituassem aí, no fim e ao cabo, como é que os games podem ser amigos da educação dentro da escola, mas sobretudo também fora da escola, que é onde os pais e os filhos transitam entre si. Eu acho que, assim, historicamente, sempre que a gente tem uma mídia vigente, uma nova mídia aparece, há um conflito, há um confronto, e a gente entende que em algum momento ela é absorvida. Então, é natural, né, que haja por algumas pessoas uma certa preocupação. E acho que a forma de resolver isso é, mais uma vez, buscando conhecimento, indo atrás, conversando com profissionais, ouvindo as partes que estão envolvidas, não só aquelas que são a favor como aquelas que são contra, justamente para tentar construir algo em comum. Então, conhecimento acho que é a chave do sucesso, né, dos jogos e nas suas diversas possibilidades. Conhecimento e tentar entender a realidade da outra pessoa, que às vezes é radicalmente diferente da nossa. Né? Exato. Uma atenção ao contexto. O contexto, às vezes, determina bastante coisa, além do próprio indivíduo. E para as pessoas que ficaram encantadas aqui com o teu conhecimento, Guilherme, como é que elas fazem para te encontrar nas redes sociais, se é que você as tem? Deixa aí para o pessoal que quer te seguir e também continuar esse debate para além aqui do nosso Multigames. Vamos lá. Geeks1978. Então, estamos à disposição e, oportunamente, enfim, procurar aí pelas redes sociais do ponto de vista de uma busca por um entendimento amplo sobre jogos nas mais diferentes utilidades aí, laborais, artísticas, enfim. A ideia da ludologia é um pouco isso também. Tentar entender um pouco mais esse cenário a partir das pessoas que estão atuando e participando deles. Obrigadíssimo, Guilherme. Ivelise, também queria que você deixasse um recado final também para pais, mães, professores, tios, tias, como que eles, principalmente para essas pessoas que têm um pouquinho de visão que restringe os games, mas de que maneira você acha que eles podem ser fundamentais na experiência de um jovem que está no seu período educacional? Eu acho que tem uma coisa que é protagonismo juvenil. Eu acho que a gente tem muito a aprender com crianças e adolescentes sobre games. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma posição, as pessoas, né, tem uma posição adultocêntrica, que é os adultos estão certos e as crianças e os jovens estão errados. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem muito que aprender com eles sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente está falando de atividades, como que a gente vai achar jogos que debatam? Pergunte para eles, pergunte para criança e adolescente, que eu te garanto que em 15 minutos eles acham. Jogos que fazem uma série de coisas, ou que vão fazer discussões. Então, assim, escutar crianças e adolescentes, incluir crianças e adolescentes nos debates que a gente faz. Como vamos incluir games na educação? Vamos incluir as crianças e adolescentes. Eles têm que participar desse debate. Né? Senão fica só uma coisa assim, o que os adultos acham sobre, e às vezes os adultos não estão imersos, não nasceram com essa cultura. Então, para mim, o protagonismo juvenil, ele é fundamental. Eu adorei a palavra adultocêntrico. Adorei. Mas Já incorporei, Exato. no meu vocabulário aqui. Essa eu ainda não tinha ouvido ainda e achei genial. E Ivelise, como é que as pessoas te acham nas redes sociais, o trabalho que a Homo Ludens faz? Tem as redes da Homo Ludens, tem o QR Code aqui, acho que vai para as nossas redes. Então, se quiser, tem minhas redes pessoais também, principalmente LinkedIn, que é Ivelise Fortin, que é meu nome. E acho que é isso. Só colocar aí Homo Ludens, só colocar Homo Ludens empresa, porque Homo Ludens é o livro do Huizinga, então as pessoas, quando colocam no Google, acham o livro, mas Homo Ludens empresa é a gente. Comprem o livro e também conheçam o trabalho da Homo Ludens também. Adorei, a gente está num ambiente aqui super tecnológico, adorei como é que agora a nova forma. Digam aí suas redes sociais, escaneie o QR Code que está aqui do meu lado aqui, já chegou e já resolveu o assunto. Quero agradecer demais a presença de vocês, viu? Quero agradecer também você que acompanhou a nossa discussão sobre games e educação. Te convido a seguir o Multigames, a gente está numa série de 10 episódios em que a gente está fazendo um grande mergulho nas competições
competências de games e também de esportes eletrônicos, ajudando a quem já conhece esse mundo a se aprofundar um pouco mais, mas eu te convido a trazer também aquela pessoa que não entende muito desse ambiente para que ela conheça e que também desmistifique um pouquinho e deixe um pouquinho dos preconceitos para lá. Você está numa produção da Multirio, a Multirio está em todas as redes sociais, escolha aí a sua favorita para você assistir esse episódio e também os episódios que a gente já gravou aqui sobre a história dos games, esportes eletrônicos, já teve muita discussão bacana por aqui no nosso Multigames. Te vejo uma outra oportunidade, foi um prazer imenso ter você aqui e a gente se vê numa próxima. Um abraço e até lá!